desfecho, mas a idade gestacional é um fator importante. Essa taxa de mortalidade infantil entre os fetos considerados muito pré-termos é quase 75 vezes maior que em fetos nascidos a termo. E 25% de todas essas crianças nascidas abaixo de 32 semanas não sobrevivem após o primeiro ano de vida. Isso eram dados mais antigos, mas que são importantes para a gente frisar o porquê que a gente considera a partir de 24 semanas um corte importante para a gente quando a gente tem exatamente o aumento da taxa de sobrevida com uma redução dessa taxa de mortalidade que eu marquei aqui com esse círculo. Ainda dentro dessa explicação do parto prematuro, o que a gente tem que saber é: muitos são considerados iatrogênicos, que foram a nossa indicação, seja uma resposta por uma pré-eclâmpsia, por um crescimento restrito, mas a maioria continua sendo espontâneo, seja por uma causa não definida, ou seja por uma amenorrex prematura, que aí é um outro ponto a ser discutido separadamente. Nosso objetivo aqui vai ser discutir o parto prematuro, não. A gente vai tirar um pouco a ruptura dessa discussão, apesar dela entrar, às vezes, em alguns pontos, né? Os espontâneos, obviamente, eles vão ocorrer de uma forma espontânea, como o próprio nome já diz, independente da ruptura das membranas. O mais importante que a gente tem que ter na cabeça quando a gente lida com o trabalho de parto prematuro é exatamente a etiologia variada. A gente sabe que eu tenho várias causas de prematuridade, mas a infecção ela está por base disso. A gente sabe que a história familiar, a história dessa mulher é uma história importante. Se é uma gestação única, se é uma gestação múltipla, ela é importante. Então, a gente tem milhões de formas, de razões para que esse feto desencadeie um trabalho de parto. E só para lembrar daquela nossa última discussão na aula, a gente não tem como entrar para falando de trabalho de parto propriamente dito, se a gente não passar só brevemente pelo rastreio que a gente já discutiu na semana anterior. Então, quando eu tenho uma paciente que tem para mim uma história de trabalho de parto, ela tem uma forma de acompanhamento. Quando a paciente é uma paciente ou que ela não tem história de trabalho de parto, ou que é uma primípara, que é uma paciente que não vai ter história para me fornecer e me ajudar nesse aconselhamento, ela vai ter outra forma de visão. O fato é que, já que a gente tem grandes dificuldades de manejo no trabalho de parto prematuro, que a gente vai ver um pouco mais para frente, a gente tem uma luta incessante na tentativa de rastrear quem serão essas pessoas, essas pacientes que terão esse risco maior de parto prematuro, e que a gente tente fazer o uso de algumas condutas que evitem esse parto prematuro, seja o uso da progesterona, que é super bem definida, a cerclagem, que tem essa colocação, o pessário, que ainda é uma questão a ser estudada mais a fundo, mas que também, em alguns serviços, ainda já tem o seu espaço, apesar de ainda ser um pouco questionado. Para a gente só relembrar, e não tem como passar direto por esse slide, se a gente tem uma paciente, como a gente chama de um rastreio universal, em que eu vou levar em consideração simplesmente o fato dela estar grávida, ela entra no mesmo grupo do que quando eu considero paciente com gestação múltipla, no caso de gestação gemelar. Eu vou fazer um rastreio universal desse colo, normalmente na época do morfológico, e o meu corte vai ser 25 milímetros. Se eu tenho um comprimento cervical acima de 25 milímetros, essa paciente segue a rotina dela de pré-natal. Agora, se essa paciente tem um colo abaixo de 25 milímetros, ela se beneficiaria com o uso da progesterona. Gestantes com uma história, para mim, de prematuridade, eu posso fazer uma avaliação mais precoce, eu posso começar a avaliação em torno de 14 semanas, e vou levar em consideração, vou tolerar menos esse encurtamento do colo. Então, se eu tenho um colo cervical em torno de 30 milímetros, eu posso rever essa paciente com acompanhamento mais de perto a cada 2 semanas, e na prática a gente acaba que vê isso. Agora, se eu tenho pacientes que têm uma perda anterior, mais tardia, em torno de 28 e 36 semanas, eu já posso começar esse acompanhamento cervical com 16 semanas, e se ele também respeitando o corte de 30 milímetros. Se esse corte é superior a 30 milímetros, eu vou repetir esse exame,
quinzenalmente. Agora, se eu tenho um corte abaixo de 30 milímetros, eu vou rever esse colo em uma semana, e se esse colo atingir um valor abaixo de 25 milímetros, eu vou começar a progesterona ou eu vou circular dependendo da idade gestacional. O importante dessa divisão e da análise mais precoce nesses casos vem justamente porque às vezes a gente tem dificuldade de discernir se eu tenho uma incompetência istmo-cervical ou se eu tenho um trabalho de parto prematuro. Então, quando a gente começa o acompanhamento desse colo de uma forma mais precoce, levando em consideração uma perda, a idade gestacional que aconteceu, a perda, eu tento cercar essa paciente de eu não perder esse diagnóstico de incompetência cervical, que aí sim eu tenho o espaço garantido da cerclagem. Voltando novamente para um trabalho de parto prematuro, uma vez que o trabalho de parto ele é instaurado, eu tenho que pensar em milhões de mecanismos fisiopatológicos. Eu tenho a hipertensão uterina, na presença de polidrominia, tem estresse, tem alterações vasculares, tem componente adaptativo materno-fetal, eu tenho os que eu não consigo definir, mas os meus dois principais vão ser deficiência de progesterona, que a gente tenta suprir com a profilaxia, e alteração cervical, que tem o fator que a gente tenta rastrear através da avaliação do colo. Se eu sei que ele tem milhões de causas, eu sei que o trabalho de parto a termo, ele cursa com 3 mecanismos que eu vou precisar da ativação da membrana, eu vou precisar da dilatação cervical e eu vou precisar da contração uterina. Então, todos esses componentes eles vão se unir e me dar numa via comum, que é o trabalho de parto. No trabalho de parto prematuro, eu tenho essa ativação, só que ela é uma ativação considerada patológica e normalmente iniciada após algum insulto patológico, desencadeando esse trabalho de parto. Seja uma contração prematura, seja uma insuficiência cervical, seja, por exemplo, uma ruptura prematura, e que vai desencadear e levar a essa via de ativação comum, que é o trabalho de parto prematuro, mas tendo como base algum insulto patológico que aconteceu. Dentro desse raciocínio, desse insulto patológico que a gente pensa no trabalho de parto prematuro, então, quando a gente recebe um paciente com diagnóstico de trabalho de parto prematuro, eu tenho que pensar que alguma coisa está acontecendo ali, que talvez eu não tenha tido a capacidade de diagnosticar. O que os trabalhos que vêm estudando a questão relacionada aos quadros infecciosos mostram é que a cada 3 partos prematuros decorrem de um a cada 3 partos prematuros vão decorrer de alguma invasão infecciosa na cavidade amniótica, né? Recentemente foi publicado um estudo que mostrou que a administração dos antibióticos era capaz de erradicar as infecções intraamnióticas em pacientes com trabalho de parto prematuro e membranas intactas, né? Foi um estudo que envolveu gestações únicas, pacientes tinham dor tinha uma dilatação cervical maior que 1 centímetro, tinham membranas intactas, mas elas não tinham atividade uterina relativa, mas tinham um fator de risco aumentado para o parto prematuro. E os antibióticos utilizados foram ceftriaxone, claritromicina e metronidazol, e essas pacientes foram acompanhadas com aminocentese seriada. Então, eles selecionaram 50 pacientes e fizeram uso do esquema tríplice, ceftriaxona, claritromicina e metronidazol. 21 pacientes deram à luz em 7 dias. Dessas 29 permaneceram grávidas. 10 não fizeram a aminocentese de follow-up e não foram com gestação, não foram até o termo. Das que permaneceram grávidas, 19 fizeram follow-up da aminocentese, todas mostraram uma resolução do quadro infeccioso e pariram no termo. Então, o que os resultados mostrou é que a resolução da infecção intraamniótica aconteceu em 79% dos casos e que o tratamento teve sucesso em pacientes com a infecção intraamniótica.
Se isso vai se tornar uma conduta, se é para a gente sair fazendo, isso ainda é questionado, né? O que eles quiseram mostrar é que, sim, a gente tem que levar em consideração que eu tenho um componente infeccioso nessa paciente, e isso contribui para o nosso raciocínio quando a gente vai falar da tocólise. A tocólise, a gente vai discutir o objetivo dela principal dá tempo de eu manejar essa paciente, dá tempo de eu corrigir essa paciente, de eu acertar o meu manejo para essa paciente, de eu transferir essa paciente, de eu fazer o corticóide, que a gente vai discutir mais para frente, porque eu tenho que ter como base que sim, algum mecanismo está sendo desencadeado ali dentro e eu tenho que estar atenta a ele e até que ponto eu vou segurar indefinitivamente essa gestação. Esse slide a gente já apresentou na aula anterior, então eu lembro que são 4 estágios que eu tenho no manejo desse parto prematuro. O estágio 1 seria a identificação dos fatores de riscos, que a gente já falou. O estágio 2 são os pacientes com quadro de útero irritável, não tem modificação cervical, eu tenho contração uterina irregular, fugaz. E o estágio 3 eu tenho um trabalho de parto reversível, com contrações uterinas, com alterações cervicais, eu consigo ter um manejo, eu consigo dar tempo, né? Na verdade, dá tempo de eu fazer o meu corticóide, de eu fazer as outras intervenções que eu tenho, que eu traria benefício para esse bebê. E o estágio 4 são trabalhos de parto reversível, em que eu vou simplesmente fazer a assistência do recém-nascido ou iniciar a minha profilaxia para GBS, que é o que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Antes da gente entrar nesse assunto, o que eu queria lembrar é o seguinte: é muito difícil a gente distinguir, não é fácil, não significa que você é muito bom ou você é muito ruim, definir trabalho de parto prematuro. Eu queria que cada um pensasse quantas vezes realmente internou um trabalho de parto prematuro. Eu não me lembro, por exemplo, nos servidores, quando foi o último trabalho de parto prematuro real que a gente internou. A gente interna muito falso trabalho de parto e às vezes a gente se precipita nas nossas decisões. E o nosso objetivo na aula de hoje é que a gente consiga identificar, ter paciência, ter calma e sempre levar em consideração a reavaliação. O que eu falo bastante é, você não precisa naquele momento definir exatamente o que você vai fazer. Se você está na dúvida, você interna essa paciente, seja para você observar ela nas 24 horas. Você não precisa internar ela e lançar mão de um pacote automático de medidas que às vezes vão ser precipitadas e não vai ter benefício nenhum real para essa paciente, né? Então, esse trabalho, um trabalho mais antigo, de 2001, mas ele mostrou que quando a gente interna, apenas 15% dos partos prematuros vão acontecer em 7 dias. Ou seja, eu tenho o meu período ainda para acompanhar, eu tenho que ver se esse trabalho de parto ele vai desencadear. A tocólise, ela atrasa o parto em 7 dias, ela não reduz a mortalidade perinatal. Então, essa nossa secura pela tocólise, ela tem que ser vista. Por que eu quero fazer a tocólise? Para que eu quero fazer a tocólise? Eu não quero fazer a tocólise simplesmente para parar uma contração. Eu quero fazer a tocólise para dar tempo, porque eu preciso fazer alguma coisa, porque esse bebê vai nascer. Esse bebê tem grande risco de nascer nas próximas 48 horas, ele tem grande risco de nascer nos próximos 7 dias. E aí eu lanço mão dos benefícios das minhas condutas. Isso tudo pensando exatamente nessa última linha. Quando é que eu vou reduzir o corticoide? Quando é que eu vou administrar o corticoide? Eu sei que ele reduz a mortalidade neonatal, eu sei que ele reduz a morbidade neonatal. Agora, eu já vou usar essa minha dose de corticoide, esse bebê já fez, essa paciente tem um diabetes insulino dependente, vale a pena eu descompensar essa mulher na dúvida, se eu não tenho certeza ou quase uma certeza de que esse feto tem alto risco de nascer nas próximas 48 horas ou 7 dias. Então, isso foi um parêntese que eu acho importante a gente falar. A gente não precisa ter pressa. Pressa que eu quero dizer, você não precisa, naquele momento que você interna uma paciente, em que você acha que você está na dúvida se é um trabalho de parto, você não precisa naquele momento sair definindo 565 condutas. Você pode simplesmente parar, internar, observar e falar que daqui a pouco você vai reavaliar e a gente vai trazer algumas medidas que podem te nortear um pouquinho em relação a isso. Uma vez que a paciente chega para a gente com essa queixa de contração, a gente não tem grande problema de identificar se ela tem uma contração regular, dolorosa
longa, se eu tenho apagamento do colo mais de 80% apagado, uma dilatação cervical com mais de 2 centímetros, essa paciente tem trabalho de parto prematuro. Porém, quando não é a maioria que chega para a gente, a maioria dos pacientes vão chegar para a gente com quadro de dor embaixo do ventre e o colo vai estar fechado. E o que eu faço com essa paciente? Né? Eu posso lançar mão de alguns métodos que vão ajudar, e eu vou falar do que a gente tem disponível hoje e um acesso rápido que a gente pode ter e ajuda. É a avaliação cervical, né? A gente, hoje em dia, inclusive, a gente dispõe de um ultrassom na sala de admissão, em que ele é para ser usado sim, e ele faz parte, inclusive, da nossa complementação de exame físico, que é a medida transvaginal do colo. Então, se eu tenho uma paciente que chega com quadro de dor, eu tenho dificuldade, que às vezes ainda é muito prematuro, não é fácil a gente identificar a contração quando eu tenho um parto prematuro, mas eu tenho um colo acima de 30 milímetros, eu posso ficar tranquila em relação ao não nascimento desse bebê em até 7 dias. É um feto que vai me dar um conforto muito maior de manejar, de simplesmente fazer uma medicação analgésica ou fazer uma investigação para infecção urinária para essa mulher. Agora, quando eu tenho uma paciente com colo entre 15 e 30 milímetros, eu vou levar em consideração, será que essa paciente pode evoluir para um trabalho? Ela pode evoluir. Então, para isso, você vai afastar essa infecção novamente, reavaliar o colo em 24 horas e lançar mão do teste da fibronectina. O teste da fibronectina eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a gente usa ele atualmente disponível, que a gente tem pelo menos lá no hospital, é o teste que a gente chama de qualitativo. Ou ele é positivo ou ele é negativo. O que a gente sabe é que quando ele é positivo ou negativo, o valor preditivo negativo dele é muito bom para mim. Ou seja, eu sei que se ele for negativo, esse bebê não tem chance de nascer nos próximos 7 dias. Agora, quando eu falo de positividade no teste quantitativo, eu já perco o valor preditivo positivo. Agora, se eu encontro um colo com menos de 15 milímetros, essa paciente provavelmente está entrando em trabalho de parto. Se eu vou fazer tocólise, se eu vou fazer corticoide, vai depender do ritmo de contração e vai depender dessa evolução. Essa, por exemplo, é uma paciente que você provavelmente não vai liberar para poder reavaliar essa paciente. O que eu queria mostrar para vocês é um método bem interessante que saiu agora, é esse aplicativo. Não tem tanto tempo que ele foi liberado, você não vê muitas pessoas falando disso. Ele é o Quip, que é um aplicativo de parto prematuro. Foi organizado por vários institutos e tem a ESUOG como base para esse aplicativo. O que ele é interessante, ele é usado para o manejo de pacientes assintomáticas com alto risco de trabalho de parto prematuro em 37 semanas, que apresentam sinais clínicos que vão a qualquer atendimento clínico. E o mais interessante é que ele tem, quando a gente pode ver aqui em cima, ele tem tanto uma resposta para as pacientes sintomáticas quanto as pacientes assintomáticas. Eu fiz alguns prints para a gente ver, essa é a aba de quando a gente marca anteriormente aqui na parte da assintomática. Ele é roxinho, ele muda de cor, mas os marcadores são os mesmos. Ele pergunta da história, ele pergunta se ela teve cirurgia cervical, se ela teve partos prematuros anterior, se ela teve anteriormente ruptura de membrana, se ela teve abortamento tardio, o número de fetos, a gestação, a idade gestacional do momento que ela está fazendo esse exame, né, no momento da queixa, a medida do colo naquele momento e o resultado da fibronectina. Aqui que eu queria frisar para vocês. O que ele leva em consideração aqui na fibronectina é o teste que a gente chama de teste qualitativo da fibronectina. Ele é por quantidade, ele não é um teste positivo, um teste negativo. O teste da fibronectina que a gente conhece como qualitativo, ele é positivo ou negativo e o corte dele é 50. Vocês vão ver que no exemplo eu coloco 50 meio considerando um pouco nosso. E ele é escalonado, né? Ele tem 10, 50, 200 e 500. E quanto maior o resultado da fibronectina, maior o valor preditivo
dele. A fibronectina é uma proteína encontrada na matriz extracelular da membrana e quando ela está em níveis mais altos, tem um valor mais sensível para o trabalho de parto prematuro. Essa é a aba dos sintomáticos, são os mesmos fatores, só entraria a primeira linha, que é quando ele coloca que são sintomas sugestivos de atividade uterina, você vai marcar que sim, porque você foi para essa aba, e o restante vai continuar igual, e você vai botar os seus valores de colo e os valores da fibronectina. Porque isso não... quando a gente não tem o resultado da fibronectina, isso não importa, você consegue fazer o cálculo no aplicativo deixando em branco, você não preenche nada. No caso da fibronectina, você pode ou fazer pela fibronectina ou fazer pelo comprimento cervical. Então, se você não dispõe do teste da fibronectina no seu hospital, você simplesmente vai botar o comprimento do colo pelo ultrassom. Isso é um dado interessante que torna isso muito mais aplicável para a gente. Aqui eu coloquei um exemplo, uma paciente que chega sintomática, ela não tem cirurgia cervical prévia, eu botei ela com antecedente de parto prematuro, que eu vou falar isso um pouquinho no próximo exemplo, e coloquei ela falei que ela não tinha tido ruptura de membrana. Ela chega com aquela idade que a gente fica na dúvida se a gente vai fazer o corticóide ou não, e ela chega com colo de 18. Eu quis colocar esse exemplo do colo de 18 para a gente lembrar daquele corte que eu falei do 15 milímetros no slide anterior. E botei a fibronectina de 50, sendo considerada, não vai interferir, eu poderia ter deixado em nada, que não era o objetivo principal. O resultado que eu encontro é esse. Em uma semana, apenas 2,9% dessas pacientes de um quadro tipo dessa paciente, vai evoluir para o parto prematuro. E a gente vai fazer corticoide? Quantos de vocês teriam feito corticoide nessa paciente quando eu conto essa história? Um colo curto, 18 milímetros, com queixa de contração. E se a gente for levar em consideração, apenas 35,7%, ou seja, mais de 50% vão nascer após 34 semanas. Eu teria feito meu corticoide? Então, se naquele momento eu estou na dúvida, porque ela está com dor, ela tem um colo que me deixou na dúvida, ela está com aquele colo entre 15 milímetros e 30 milímetros, eu posso reavaliar ela. Eu não preciso tomar nenhuma decisão abrupta de iniciar uma autocólise, fazer corticoide, começar um sulfato para essa paciente. Agora, o que eu quis mostrar para vocês, se eu coloco a paciente com a mesma história, ela tem o sintoma, ela não tem cirurgia prévia, ela tem antecedente, ela não tem, antecedente de ruptura prematura, gestação única, 27 semanas. Agora ela tem um colo curto, ela tem um colo de 10. Ela já aumenta para 5,3%. Eu começo a ficar mais ou menos na dúvida do que eu faço com essa paciente. Eu faço corticoide? Não faria também, não. Ela só tem chance de 5% de parir em uma semana. Agora, metade vai nascer até 34 semanas. É uma paciente que ela aumenta em potencial o risco dela de nascer antes de 34 semanas. Então, esse é um dado que é importante quando a gente também vai orientar o acompanhamento que essa paciente vai ter. Essa não é uma paciente para ter uma rotina de pré-natal alargada. Ela deve ser vista e reavaliada com mais frequência na tentativa de identificar aquele momento, né? De fazer um corticoide, ter uma conduta mais ativa. Eu achei esse é um aplicativo que coloca na nossa mão, literalmente, isso tudo que a gente vem discutindo em relação à medida de colo, fibronectina, atividade uterina, a história dessa paciente, que às vezes a gente deixa de valorizar quando a gente está falando de antecedente de prematuridade. Bom, e uma vez que eu identifiquei que essa paciente está em contração, vamos supor que ela chegue com seus 3 centímetros e que eu tenha que, realmente, eu acho que ela vai nascer. Vamos começar a autocólise? Qual é o meu objetivo quando eu falo da autocólise? A gente vai entrar agora num mundo de discordâncias, um mundo de dificuldade de conseguir um consenso, e a gente vai entender muito bem por que isso. Então, meu objetivo principal, e isso tem que ter na nossa cabeça, quando eu falo, às vezes, no serviço, pode tirar nifedipina? Tem vaga na UTI, pode tirar nifedipina? Não, pode tirar nifedipina. Pode tirar nifedipina. Já fez o corticoide, pode, em alguns serviços, suspende o tractocílis, né, o atosiban,
enfim, justamente porque eu já fiz o que eu precisava, no caso, corticoide. Então, meu objetivo é atrasar o parto por 48 horas para administração do corticoide, é só por isso, né? Além de ganhar tempo para o transporte da mãe para a unidade da UTI neonatal. Só um pouquinho, gente. Para ganhar tempo com o transporte da mãe para a UTI neonatal e prolongar a gestação, principalmente quando eu tenho, né, alguma coisa que eu acho que possa ter desencadeado esse trabalho de parto e que eu consiga inibir, seja às vezes começar um antibiótico, seja uma paciente que foi submetida a alguma cirurgia, como a gente tem lá no hospital, ou ela pode ser usada em determinadas situações quando eu faço de uma forma preventiva, numas cirurgias fetais, por exemplo, em que eu tenho risco de desenvolver um trabalho de parto prematuro. Mas nosso objetivo principal é ou eu ganho 48 horas de corticoide e também porque eu preciso organizar minha logística em relação à vaga, em relação ao local que essa mulher se encontra. Esse artigo é um artigo bem interessante em que, se alguém quiser sentar para ler um pouquinho sobre tocólise, ele resume os principais tocolíticos e ele vai falar da ação de cada um, dos benefícios de cada um. O que a gente tem que ter em mente que, se a gente for ficar esperando a autorização do FDA, a única coisa que a gente tem é a ritodrina. Então, a gente não vai acabar entrando nesse tipo de discussão. O que a gente quer é alguma coisa que seja segura, alguma coisa que seja acessível e alguma coisa que não tenha tanto infecção, repercussão fetal e efeito colateral materno e fetal. Então, aqui nessa tabela, para a gente ver, eles colocam os principais tocolíticos, tem a ritodrina, eles colocam, inclusive, a nitroglicerina, coloca a indometacina e coloca o que a gente acaba que vê principalmente na nossa prática hoje em dia, seja o antagonista dos receptores de ocitocina, que é o atosiban, e os bloqueadores de canais de cálcio, no caso, a nifedipina, que a gente usa mais, né? Os receptores de canais de cálcio, eles vão ativar bloqueando, eles são antagonistas dos receptores de ocitocina e fazem um bloqueio dessa via. A questão é que ele tem uma afinidade mista com os receptores de vasopressina, então ele vai ter, obviamente, o limite parenteral, requer a via parenteral, ele tem um tempo menor de ação, e a grande vantagem é que a gente tem pouquíssimos efeitos colaterais e nem tem quase efeitos. Agora, tem alguns relatos de preocupação com o uso antes de 28 semanas, mas a gente acaba que usa, a gente vê na bula a contraindicação deles abaixo de 23 semanas. A nifedipina, a gente também vai usar, ela vai interferir na contração miometrial através do bloqueio, né, da redução da queda intracelular de cálcio, fazendo um relaxamento miometrial. Por outro lado, é um vasodilatador importante, né? Então pode ter os efeitos colaterais de hipotensão importantes. Se a paciente já é uma paciente hipotensa, cefaleia é uma queixa comum quando a gente faz doses mais altas de nifedipina, pode ter o rubor e náusea. São os que a gente acaba que usa mais. As contraindicações do uso de tocolíticos, né, vão ser o óbito fetal, a presença de anomalia fetal letal, um feto que não tem um quadro de sofrimento fetal, por exemplo, pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia, sangramento materno com instabilidade hemodinâmica, a presença de coriomielite, isso é um dado importante. A ruptura de membranas, ele coloca, inclusive, asteriscos, porque isso é questionado, a gente sabe que, às vezes, a gente, inclusive, faz só na tentativa de fazer corticoide, ou quando eu tenho algum problema relacionado à mãe com aquele tocolítico que eu tenho disponível. O que eu trouxe esse manual do ACOG foi justamente para começar a mostrar a discrepância que a gente tem quando a gente fala da tocólise.
Quando eu entro aqui no guideline da COG, que já foi de 2016, o atosiban ele nem aparece. No entanto, quando eu só fico com bloqueadores de canais de cálcio, os anti-inflamatórios não esteroidais, os agonistas beta-adrenérgicos e o sulfato de magnésio. Quando eu venho para as recomendações da Sociedade Europeia de Medicina Materno-Fetal, ele já aparece. Então, eu tenho como primeiras opções o atosiban, seguido dos bloqueadores de canal de cálcio. Os bloqueadores de canal de cálcio, o regime tocolítico que eles preconizam é o que a gente acaba usando lá no serviço. Eles fazem 3 doses de 20 miligramas a cada 30 minutos, seguindo eles fazem no caso aqui com uma dose sublingual de 20 a 40 miligramas até 4 horas, até as próximas 48 horas. O que é importante quando a gente lembra da nifedipina é a monitorização. Eu tenho que ter uma monitorização fetal em relação à frequência, principalmente durante as contrações, para saber se eu tenho algum grau de desaceleração ou comprometimento fetal. A frequência cardíaca materna e a pressão arterial, elas têm que ser avaliadas a cada 30 minutos durante a primeira hora, e depois a cada primeira hora, nas primeiras 24 horas, depois a cada 4 horas, nas 24 horas subsequentes. As contraindicações maternas vão ser a hipotensão. Se a gente tem uma gestante com uma pressão menor que 9/6, a gente não faz essa medicação. E as doenças cardíacas, a gente tem que lembrar. Se eu tenho uma paciente portadora de alguma doença cardíaca, eu tenho que discutir com a equipe da cardiologia se ela pode fazer doses, se ela tem condição de fazer a vasodilatação. A insuficiência aórtica, por exemplo, a gente sabe que ela trabalha muito mal com hipotensão, então a gente vai evitar um uso nessa paciente de bloqueadores de canal de cálcio. As contraindicações fetais são as alterações uteroplacentárias, sofrimentos, alterações no Doppler ou as taquicardias fetais. Quando a gente fala dos receptores de ocitocina, eles têm algumas desvantagens quando a gente vai... A desvantagem dele principal quando a gente fala de rede pública aqui no Brasil ainda é o seu preço. Ele é caro, mas ele tem uma segurança e um conforto um pouco maior de fazer. A principal atividade dele, como eu falei anteriormente, é bloquear o receptor de ocitocina e promover o relaxamento miometrial. Não tem grandes efeitos como dispneia, taquicardia materna, enfim. E a gente tem o Tractocile, né? E aí o esquema dele é feito no que a gente chama de 3 estágios. Tem o que a gente chama de um estágio de ataque, em que ele tem 2 formas de concentração. Então, a gente pega uma solução que é de 0,9 ml, você faz uma diluição e faz essa dose mais rápida para correr. Logo depois dessa infusão, você faz a dose de administração de 24 ml horas e depois você reduz essa dose para metade para você conseguir fazer o esquema até completar 48 horas do total. Então, você faz 3 horas, depois você completa com 45 para fechar o esquema de 48 horas. O que é mais importante a gente também falar, quando a gente está falando de tocólise, é que eu não tenho droga de manutenção. A gente, por muito tempo, viu, você fazia o aerolim comprimido e você mantinha essa paciente em casa com um esquema de manutenção de tocólise. Isso hoje em dia não é feito, a gente tem o objetivo único de fazer essa tocólise, que é permitir que eu tome alguma atitude em relação aos manejos e cuidados da assistência ou investigação da mãe que consiga resolver o que pode ser resolvido ou preparar para o nascimento desse bebê. E uma vez que esse nascimento vai acontecer, em que eu acho que eu estou fazendo autocólise, o que eu tenho que fazer, né? Onde eu vou intervir, a gente vai ter os 3 principais pontos. Preciso preparar essa condição para o nascimento, então eu posso intervir na prematuridade, me preocupo com as síndromes respiratórias, com a hemorragia intracraniana e com a sepse neonatal. Então, com esses 3 pontos, a partir do momento que me preocupo, se eu não estou na vigência de um quadro de corioamnionitítico,
Eu vou me preocupar com a infecção pelos streptococcus, eu vou me preocupar com o sangramento intracraniano, então, para isso, eu vou ter o sulfato de magnésio para neuroproteção. Ainda dentro do sangramento intracraniano, com o corticoide, e também com corticoide dentro da angústia, da síndrome de desconforto respiratório. O corticoide, a gente tem ele na cabeça já de uma forma bem organizada, a gente lança a mão da betametasona, 12 miligramas, são 2 doses a cada 24 horas. O que vem recentemente tendo mais espaço é o uso do corticoide quando a gente vai falar tanto do ciclo de resgate quanto do ciclo após 34 semanas. Como eu estou falando de partos prematuros aqui, eu vou valorizar principalmente abaixo de 34 semanas, a gente tem que lembrar que eu vou tentar fazer esse corticoide o mais próximo possível do meu nascimento. Eu sei que ele vai reduzir em 50% a incidência da síndrome de desconforto respiratório, reduzir cerca de 40% a taxa de mortalidade, 62% a hemorragia intraventricular e periventricular. O que é importante é que a redução é menor nesses índices com o tempo de uso menor que 24 horas antes do parto. Então, essa é a nossa discussão na tentativa de saber qual é o momento ideal para eu fazer a corticoterapia. Em fetos abaixo de 28 semanas, eu tenho uma menor ação sobre a redução da síndrome de desconforto respiratório, mas, porém, ele altera bastante a necessidade do uso do surfactante e a gravidade da doença, mantém a pressão mais estável e também diminui a incidência de hipertentremia, enterocolite necrosante, persistência de canal com necessidade de tratamento farmacológico e cirúrgico. Então, não é simplesmente restrito na síndrome de desconforto respiratório. E quando eu vou falar desse corticoide após 34 semanas, o meu foco principal é a redução dos riscos de hemorragia intracraniana. Então, quando que eu espero o resultado do meu corticoide, né? Quando é que eu acho que esse corticoide está apto, tem o menor? A gente sabe que o início do aumento da ação sobre as células pulmonares vai acontecer normalmente 6 a 8 horas da primeira dose e o pico de ação em torno de 48 horas dessa primeira dose. Então, por isso, quando a gente faz essa programação, a gente tem esse delta-T que a gente espera para retirar essa tocólise. A redução da mortalidade neonatal e da hemorragia intracraniana, a efetividade é comprovada até mesmo antes dessas 24 horas após a administração da primeira dose. Então, sim, tem benefício quando eu faço simplesmente uma dose e não deu tempo de fazer a segunda, tá? Preocupado ainda com as questões de preparação para esse recém-nascido, a gente tem a entrada do sulfato de magnésio para a neuroproteção, né? Foi um trabalho principal liberado pela Cochrane em 2009, uma revisão, em que avaliou o sulfato de magnésio como agente neuroprotetor em pacientes com parto pré-termo. Foram incluídos 5 estudos, eles encontraram uma redução do risco de paralisia cerebral, uma redução no déficit motor, não teve significância estatística na mortalidade, teve uma redução do risco de mortalidade com paralisia cerebral e foram necessárias 65 mulheres para tratar um caso, para evitar um caso de PC. O esquema proposto é o mesmo que a gente usa para pré-eclâmpsia grave ou para eclâmpsia. A gente no hospital usa 4 gramas, o esquema de ZUSPA, né, 4 gramas venosa infundida em 20 minutos, seguindo da manutenção de 1 a 2 gramas por hora até 24 horas, ou, no caso do parto, sem repetição. Isso é importante, né? A gente esquece e a gente tem uma tendência a não perguntar, às vezes, principalmente quando a gente está falando de serviço público, se o paciente já fez mão dessa medicação, e muitas vezes essa prematuridade vem numa paciente que tem uma pré-eclâmpsia grave, e uma vez que ela já sulfatou, independente do motivo, ela não tem indicação de repetir esse sulfato para neuroproteção. Se eu achei e eu comecei de uma forma equivocada um sulfato de magnésio porque eu jurava, né, eu achava que esse bebê ia nascer e por acaso esse trabalho de parto para, eu suspendo o sulfato e eu não vou voltar mais esse sulfato. Eu já considero que esse bebê fez o sulfato de magnésio para neuroproteção. Então, se eu tenho pacientes entre 24 semanas e 31 semanas e 6 dias, e eu encontro um trabalho de parto prematuro iminente, eu vou começar a dose
de sulfato de magnésio. O ideal para mim é que eu tenha pelo menos de 3 a 4 horas antes do nascimento. Se eu conseguir isso, ótimo. Se foi uma coisa que foi muito rápida, a gente pelo menos tentou. Não, se eu não tenho ou essa idade gestacional, se eu tenho um feto de 34 semanas, eu não tenho benefício em usar o sulfato de magnésio para a neuroproteção. Ou se ele tem menos de 24 semanas, também não. E prestar atenção na definição, se realmente esse bebê está em trabalho de parto ativo, ele vai nascer independente da instalação da autocólise. Às vezes você instala a autocólise e você vai reavaliar, você vê que já evoluiu, por exemplo, a 6 centímetros, você tira a autocólise e começa o sulfato para neuroproteção. Os cuidados são os mesmos cuidados em relação ao pré-eclâmpsia, a gente não pode perder essa atenção, porque são fetos que muitas vezes a gente perde essa avaliação, já que a paciente não está hipertensa, ela fica um pouco mais, uma observação menos intensiva, e ela não deve ficar. Então, em relação aos reflexos tendinosos profundos, a frequência respiratória e a oligúria. Em sinais de intoxicação, a gente vai suspender a droga de imediato e administrar o gluconato de cálcio. O que é interessante a gente falar é que o dano da intoxicação de sulfato de magnésio não é só para a mãe. A neonatologia cai em cima da gente, que a gente diz, quando a gente tem impregnação por sulfato de magnésio. Essas crianças complicam mais, se eu não me engano, fazem mais distensão abdominal, por conta da impregnação pelo sulfato. Então, uma das coisas que a gente tem que observar, principalmente se a gente está fazendo em pacientes com pré-eclâmpsia mais grave, que tem um comprometimento da função renal, é o nível sérico de magnésio. Já chegando agora mais na reta final, uma vez que eu identifiquei que essa paciente tem um potencial risco de trabalho de parto, dessa criança nascer, eu tenho que pensar que ela provavelmente, como é prematura, ela não fez o rastreio dos streptococcus, né? Eu falei que eu tenho uma preocupação com o pulmão, eu tenho preocupação com o sistema nervoso central, eu tenho preocupação com a infecção. É uma das principais causas, né, de infecção de sepsis neonatal. A gente preconiza lá no serviço o rastreio universal, apesar de estar uma dificuldade grande de SWAB, mas a gente tenta, quando a gente não tem, a gente parte para o rastreio por fator de risco, mas de certa forma a gente vai fazer o rastreio universal em torno de 35 a 37 semanas. Então, essa paciente provavelmente chegou sem ter tido esse SWAB colhido. E sim, é importante a gente escolher no momento que a gente faz o diagnóstico, a gente não deve... essa criança vai nascer de qualquer forma, então eu não vou colher esse SWAB, eu vou deixar ele deixa para lá, não, a gente colhe, porque a neonatologia pode precisar desse SWAB. E esse é um aspecto bem interessante que saiu no American College, que a gente vê pacientes que são admitidos em trabalho de parto prematuro, então eu vou obter esse SWAB ele é colhido no terço inferior de vagina e retal, eu tenho que passar o esfíncter para colher esse SWAB, eu não preciso ter 2 SWABs diferentes, eu tenho que ter a cultura, né? Eu tenho que ter um SWAB coletado, eu não preciso ter SWABs diferentes. E uma vez que essa paciente está em trabalho de parto, eu colho esse SWAB, e se eu acho que ela realmente está em trabalho de parto ativo, a ponto dessa criança nascer, eu vou começar a profilaxia, exatamente como ele fala aqui. Ele começa a profilaxia para GBS. A paciente continua em trabalho de parto? Sim, ela continua. Então, eu vou continuar com a minha profilaxia para GBS. Não, ela acabou parando. Então, eu vou parar, ver o resultado da cultura e vou ver se essa paciente vai ser uma candidata, se ela voltar a contrair, a voltar à profilaxia. Não tem problema você começar uma profilaxia, parar essa profilaxia, porque esse trabalho de parto não evoluiu, e depois checar esse resultado, e aí você vai reclassificar essa paciente. Se ela tem um SWAB positivo, ela vai fazer quando ela realmente voltar ao trabalho de parto, e o mais importante, se ele for negativo, ela não vai fazer profilaxia. Agora eu tenho que repetir esse SWAB entre 35 e 37 semanas de gestacional, caso ela não tenha entrado em trabalho de parto.
Para a gente lembrar, o esquema que a gente faz ainda é a penicilina cristalina ou ampicilina, que é a cabo que a gente usa. Em relação aos pacientes alérgicas, a gente faz uso da clindamicina. A gente pode prestar atenção, eles estão valorizando cada vez mais a definição, se essa paciente tem risco de anafilaxia, se ela é uma paciente que tem uma história mal definida em relação a esse risco, porque se ela não tiver, vale a pena você fazer a ampicilina. Agora, se ela tem risco de anafilaxia, você fazer, realmente trocar a clindamicina. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer no momento que a gente vai colher o swab, para que eu possa, na cultura e no meu pedido, colocar que essa paciente tem, que eu tenho que ver a sensibilidade desse Streptococcus para a clindamicina, porque a gente tem um nível maior de resistência à clindamicina. Tá? Então, esse é um dado que a gente já tem que saber da paciente em relação lá no momento que eu estou colhendo esse swab, não no momento que eu vou precisar administrar ou não o antibiótico. Como eu falei, né, não é colher fora, quando na minha época de residência a gente colhia perineal, hoje em dia ele é em terço inferior de vagina e reto, passando pelo esfíncter, e tem o meio de cultura apropriado. Você tem que indicar nesse pedido que a cultura é para GBS, e se tiver exatamente o que eu falei, da clindamicina e da eritromicina. Então, em quem que eu vou indicar em quem eu vou fazer essa antibiótica profilaxia? Eu vou fazer no recém-nascido. Nessa paciente teve um recém-nato anterior com sepsis de GBS, não simplesmente um SWAB. Uma bacteriúria por GBS nesta gestação, se ela teve uma cultura positiva, como a gente fez, ou na presença de um SWAB desconhecido em uma dessas situações. Um parto prematuro, abaixo de 37 semanas, a ruptura prematura de membranas por mais de 18 horas e uma temperatura intraparto de 38 graus. Isso nas situações, mais uma vez, que eu tenho o SWAB desconhecido. E quando é que eu não vou realizar antibiótico profilaxia? Se ela tem uma colonização por GBS na gestação anterior, a não ser que exista outra indicação na atual. Se ela teve também bacteriúria na gestação anterior, também, a não ser que exista na gestação atual. E se é uma cultura negativa do GBS, terceiro trimestre, independente daqueles fatores de risco. E se eu tenho uma cesariana antes do trabalho de parto e sem ruptura de membrana, independente do estado de colonização ou da idade gestacional. Para finalizar, eu queria deixar esse artigo para que quem tivesse mais interesse em ler em relação às discordâncias, né, quando a gente fala de rastreio de trabalho de parto, tocólise, em relação aos principais guidelines. Ele é bem interessante, ele faz essa revisão dos principais guidelines e ele faz essas 27 perguntas, obviamente eu não vou ler todas, mas só para vocês verem, eles não são unânimes, principalmente quando a gente fala do rastreio do colo. Ele faz uma pergunta se a tocólise deve ser usada por longo período para o trabalho de parto prematuro, se a tocólise deve ser até 48 horas, simplesmente para dar tempo de fazer o corticoide, se o magnésio deve ser, alguns pontos, obviamente, como corticoides, fósforo de magnésio, eles entram nos principais guidelines, mas quando a gente fala no rastreio cervical, eles já começam, alguns já vão usar abaixo de 20 milímetros nas pacientes assintomáticas, deve-se, por exemplo, a pergunta 21. A progesterona deve ser usada em mulheres assintomáticas com colos abaixo de 20 milímetros antes de 24 semanas ou sem história de trabalho de parto. Alguns colocam 25 milímetros, como foi o que eu falei, e outros 20 milímetros, que acaba que a gente usa na nossa prática. O pessário, ele já está sendo usado no trabalho de parto prematuro, a maioria ainda não. Da mesma forma do pessário em relação às gestações múltiplas. Enfim, é um artigo bem legal. A gente tem uma boa base de prematuridade, você consegue depois discernir e entender um pouco do perfil de cada um e formar o perfil do seu serviço. Atualmente, lá a gente não tem uma defesa tão grande do pessário, a gente monitoriza o colo com 20 milímetros nas assintomáticas
e nas sintomáticas abaixo de 30 milímetros e 25 milímetros nas gemelares. Então, com essa avaliação mais precoce a partir de 14 e 16 semanas, quando a gente tenta identificar os pacientes que têm já alguma história de prematuridade. E era isso que eu tinha para dizer. Obrigada, espero que não tenha ficado cansativo. Eita, demorei, né? Mais do que eu queria. Cadê? Oi. Alguém? Oi. Oi, Ju. Todo mundo Ficar aqui. de toquinha. Oi! Então, alguém quer colocar alguma coisa? Eu quero que você coloque uma coisa também. Eu não consegui pegar tudo porque eu estou no trabalho de parto aqui, mas assim, eu estou num trabalho de parto de uma paciente que tem tudo a ver com a tua aula, né? É um útero unicorno, com um parto anterior que foi com 33 semanas, não sabia do diagnóstico de útero unicorno. Depois, obviamente, esse diagnóstico foi feito, a gente está com 35 semanas e 4 dias, né? E o que você tem aí para falar em relação a malformação uterina, prematuridade, de condutas? Pois é, isso acabou que a gente... Nessa eu não falei mesmo, não. Falei naquela outra que a gente tinha dado. Acho que a Carol quer dizer, que acho que a conexão tá meio ruim. A paciente com uma história de uma malformação Ehleriana, um risco maior de parto prematuro, né? A gente tinha... isso você vê um ponto de discordância de alguns guidelines, mas a maioria acaba que não defende uma cerclagem preventiva nessas pacientes. Elas seriam pacientes com maior risco de parto prematuro pela história da malformação, então elas entrariam naquele grupo que um colo abaixo de 25 milímetros, eu teria uma indicação de fazer a progesterona, não abaixo de 20 milímetros, como a gente faz com os pacientes assintomáticos sem história. Ela entraria como fator de risco para parto prematuro, não indicativo de cerclagem. Isso não. Acho que era isso, Carol. Alô, Wallace. Oi. Tá me ouvindo bem? Tô. Porque assim, eu acho curioso que você comentou sobre efeito adverso no recém-nascido. Eu me lembro que a gente teve algum tempo atrás uns bebês que ficou com uma distensão abdominal, alguma coisa assim, um desfibrilho eletrolítico, mas assim, na época eu procurei, tudo eu já li sobre isso, eu não achei esse tipo de efeito adverso. Eu sei que nas mulheres que fazem sulfato, mesmo para eclâmpsia, mesmo bebês a termo, eles têm uma chance, sim, de ter evento adverso, mas eu acho que é mais de chance de reanimação na sala, nascer com baixo epigar, né? Tem risco de crise convulsiva, tudo tá descrito. Mas não tem uma relação assim, com aumento de taxa de mortalidade, ou eventos adversos que sejam muito mais graves do que isso, a frequência não é muito alta, e isso também não está... tem trabalho que mostra que não está relacionado a só ao nível acima do terapêutico, não, de magnésio. Mesmo nas mulheres que tinham ali entre 4 e 7, isso poderia acontecer, não tinha, mas, enfim, tem menores problemas. E na prematuridade, principalmente, né, a gente tem o efeito da neuroproteção que suplanta, né, muito maior do que qualquer possibilidade desses possíveis eventos adversos. Então, assim, Não, acho que sim. Não sei se você já leu alguma coisa que tenha mostrado, isso eu mas falo eu não gostei. Pois é, eu falo também não, quando você vai ver, eles também não citam isso, mas eu falo simplesmente pelas experiências que a gente teve, e você já passou por isso lá também, pediatria vir para cima da gente, esse bebê nasceu impregnado, esse bebê A Marta fala isso, né? A Marta já falou isso. E ela fala, faz distensão, enterocolite, eu falei, eu não sei se a gente tem que buscar alguma coisa de causa de entendeu? De enterocolite não vir sulfato. Eu acho que antes de você dizer que foi sulfato, talvez você devesse pensar, porque a gente faz sulfato de magnésio para um bebê que é prematuro com menos de 32 semanas, que ele tem um risco maior de enterocolite, né, de distender, de fazer isso tudo. Será que isso não é da prematuridade? Por que atribuir ao sulfato, entendeu?
Sim, sim, sim. Não é verdade? Eu estou falando porque eu me lembro que ela falou e eu não achei. Assim, tem meta-análise comparando, falando de prematuro. Tem uns trabalhos acompanhando gestações a termo de mulheres que fizeram sulfato de magnésio para eclâmpsia, pré-eclâmpsia, enfim. E mesmo quando eles olham, sabe, assim, o nível terapêutico, isso não era o fato da mulher ter ficado com nível terapêutico, com o magnésio acima do nível terapêutico, não foi o fator assim, que eles encontraram como possível no evento adverso. E o evento adverso que eles descrevem é isso: um apigar baixo, um bebê que precisa, às vezes, de alguma manobra de reanimação na sala de parto. É isso. Mas não houve aumento de mortalidade, não interferiu, entendeu? Na mortalidade, não foi. Então, e mesmo assim, isso tudo que é descrito como possibilidade de evento adverso, também o risco é muito menor do que o benefício que os sulfato de magnésio tem para essas mulheres. É só porque, às vezes, a gente fica com uma fala, né, assim, meio enviesada, e aí nos causa até, às vezes, uma culpa. A gente para pensar, será que a gente está fazendo sulfato de Tá magnésio? botando demais, né? Ou a gente não tá Eu vendo acho que que essa é bom a paciente gente tem uma lesão reavaliar. renal, né? Mas eu não achei, tá? Na literatura, eu queria saber se você já leu alguma coisa que mostrasse isso. Não, mas exatamente por isso que eu tô falando. Alguém fez alguma pergunta aqui. Foi a Ana. O que ela quer saber? Cadê? Vê aí, eu não tô conseguindo abrir. Peraí. Calma aí. Ah, tá. Falando da Ela quis saber progesterona da IM FIGO, da semanal. progesterona Pois é. IM. Isso. Eu sobre essa aplicação, confesso que eu não li. Mas o que eu acho da progesterona vaginal, ela é muito fácil, né? Ela é muito bem aceita em relação à manipulação, ela é muito bem aceita em relação a... Deixa eu até ver se eu acho ele aqui. Mas não sei se teve grande diferença, não. E eu acho que, inclusive, não foi a que saiu agora do mercado? Teve uma que eles liberaram e que acabou de sair. Você viu alguma coisa, Wallace? Saiu terça-feira. Saiu do mercado. Oi, o quê? Não sei, eu vi que saiu essa publicação na terça-feira da FIGO e da Sociedade Materno-Fetal. Assim, comparando número, não teve muita vantagem. Pois não teve. O que eles colocam é a facilidade de administração, de não ser diária e ser semanal, que isso seria um ponto em algumas pacientes que não aderem ao tratamento bem, entendeu? Foi um dos pontos. Mas eu confesso também que eu não terminei de ler a publicação toda, metadinha. Eu acho que... Eu estou tentando descompartilhar. Como é que eu descompartilho minha tela? Eu não li, não. Sei. Eu não li, não. Até porque teve agora eu não me lembro qual foi a progesterona que saiu do mercado também, foi 17-hidrox? Não estou tão atualizado como a Ana. Também. Também não. Ana tá demais. Acho que a... Ai, peraí que eu me perdi aqui. Acho que o objetivo dessa aula principal era exatamente a dificuldade que às vezes a gente tem de colocar de classificar o parto prematuro, né? A gente interna muita gente depois e não é parto prematuro, né? E faz corticóide, faz tudo e não é prematuridade, né? Acho que é isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ju, eu queria falar uma coisa. Fale. Eu queria agradecer vocês por estarem abrindo essa aula para a gente. Eu gostei muito, assim, eu perdi um pouquinho do início, que eu estava botando minha filha para dormir, mas vocês não sabem a importância, assim, para a gente de ter a oportunidade de continuar acompanhando com vocês. Que saudade que eu tava. Os novos, isso, fica todo mundo doido para sair. Não, querem sair dela rapidinho. A residência dos servidores, ela é realmente uma residência, assim, fora do comum. Vocês saem daí, a gente sai daí com um diferencial de não só conhecimento, mas de humanidade.
porque são pessoas que estão aí, que são muito humanas e muito competentes. Então, estou falando com uma pessoa que saiu já há pouco tempo, né? Nem sei se tão pouco tempo assim, mas e que assim é muito importante. Eu vejo outras residências, eu tenho oportunidade de estar em outros serviços com residência e assim eu fico meio chocada, sabe? De como que as pessoas vão sair daquela residência assim, sem esse comprometimento, sem as coisas. Então, eu sei que a gente fica doida para sair, para trabalhar, para fazer as coisas, mas suguem tudo que essas pessoas têm para oferecer. A Ju, a Paty, a Carol, o Wallace. Gente, muito obrigada pela oportunidade de abrir esse espaço aqui para os ex-residentes também matarem a saudade e se atualizarem aí com vocês. Obrigada. Ai, que lindo, né? Beijo. Beijo para vocês. Lá vai a Ana Carla. Olha lá. Pessário gemelar. Ana Carla. Você está com Carolina Moncarzel? Não, não no tá. mínimo, né? Para fazer perguntas. Pô, para fazer perguntas. Uma pergunta que não tem resposta. É difícil. Pessário, eu vou dar minha opinião do Pessário, tá? Acho que é uma boa discussão. A Ana Paula que devia estar aqui, acho que ela não entrou. Eu acho que o Pessário ia ser muito legal que ele desse certo, porque ele é um método que as pacientes, apesar dele ser uma coisa um pouquinho mais grosseira, as pacientes, quando você vê os trabalhos, as pacientes toleram, né? Mas quando você vai fazer grandes estudos que vão saindo sobre o Pessário, quando você vai fazer a comparação dele, seja com a circlagem, seja com a própria progesterona, não. Na hora que você junta ele em grandes meta-análises, ele perde a força. Então, realmente, ou então acha em pontos, em pequenos trabalhos, e quando você vai fazer esse levantamento, ainda precisa de trabalhos maiores para que seja, né, colocado em prova a eficácia. Não que daqui a pouco ele não seja, mas até o momento ainda não. Tanto em gemelar também, mas não é inválido a tentativa de você criar a característica do seu serviço em rol. Ele não é uma coisa proscrita, né? Você não está fazendo um dano para a paciente colocando um pessário. Isso pode ser, inclusive, abordado com ela. Mas acho que ele não substitui as terapêuticas que a gente tem no momento. Eu acho que a grande questão é essa. Ele pode até entrar com uma terapêutica a mais, mas ele não substitui nesse momento a circlagem, a paciente com incompetência, nem a progesterona quando a gente tem uma paciente com um colo curto, por exemplo. Vai, Ana, pode falar. Acho que ela não quer falar mais, não. Não. Que eu pensava. Era esse o pensamento mesmo, só que eu queria a opinião mesmo. Né, porque eu acho que, infelizmente ainda, porque eu acho que ele é uma tentativa boa para métodos assim, né? É um complemento, talvez, seja uma opção viável, né? Talvez. Acho isso. E eu acho que o mais importante é a gente classificar, tentar identificar o que foi o causador daquele parto prematuro. Eu acho que às vezes a gente perde a mão nas incompetências. Eu acho que a história ela tem que ser um pouquinho bem colhida em relação para a gente poder decidir se é uma incompetência mesmo ou se é um colo curto, simplesmente, né? Um trabalho de parto prematuro que vai acontecer. Enfim, gente, acho que é isso, né? Mas tá bom, já tem 1h e pouco. Então, ó, semana tá que vem joia. de pré-eclâmpsia, né, Ana? Não, é de assistência ao parto. É a sua? De assistência ao parto? É a Paty. Claro. Sou eu. Pronto. Aguardando, ansiosa. Já tá ansiosa. Tô ansiosa. Ela até entrou hoje no vídeo.
Eu entrei no vídeo. Não, mas eu nem entrei do Note, eu entrei do celular mesmo. Segunda-feira eu vou levar para testar. Tá bom, então leva. Tá bom? Tá bom. Então tá, gente, ó. Então tá, gente. Boa noite, Obrigada. beijos.